O que que é o Tantra e quais são as suas origens? Bom, para nós falarmos de Tantra, é importante a gente trazer, então, a noção do Tantra original, de onde surgiu, né? O Tantra, como um caminho sagrado de iluminação espiritual, ele vai ter as suas origens, vão remontar aí 7.000 anos, pelo menos, né? Hum, Na origem geográfica, ali na região da Índia, do Nepal, onde apenas os monges tinham acesso a esse conteúdo, era um conteúdo secreto, que ele era passado oralmente, de mestre para discípulo, e nossa. apenas para aqueles discípulos que eram considerados aptos a receber esse conteúdo, esse conhecimento. Então, daí que surge aquela famosa expressão, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre certo aparece. Olha Então, o só. Tantra ele vem dessa origem de um desenvolvimento pessoal profundo, de uma iluminação espiritual mesmo, né? E uma sociedade dos Drávidas, que era uma sociedade matriarcal, desrepressora e sensorial. Então, o Tantra original, essa a gente pode colocar como uma filosofia de vida, uma aplicabilidade ali de uma cultura para se viver, né? Então, nesse caminho de iluminação, nós precisamos entender 3 conceitos, que é o karma, o samsara e o dharma. São conceitos depois que foram adotados pelo hinduísmo, principalmente, também pelo budismo, que o tantra ele foi tão poderoso e tão forte que ele influenciou várias religiões no mundo, É né? Então, mesmo? o karma, o que que é o karma? Uhum. O karma é essa noção de ação e reação, de consequências, não necessariamente consequências negativas, sabe? Mas tudo que Aham. nós praticamos na nossa vida, então, segundo essa filosofia, gera um karma. E traz, então, a ideia de uma pós-vida, ou de um renascimento, que aí é o samsara. Tá. Então, às vezes, coisas que nós vivemos podem estar sob influências do karma de vidas passadas, ou nós podemos estar gerando karmas para as próximas vidas. Então aquele ditado que a gente fala: "Ai, fulano é meu karma", isso não Isso. tem nada a ver É com uma mais ou ideia menos. um pouco rasa de que aquele fulano É ele um pode ter peso. sido um karma de uma outra vida, né? Entendi. Então traz uma generalização de algo mais profundo. E aí nós temos então o karma, que é essa ação e a reação, e temos o samsara. O que é o samsara? O samsara ele vai ser essa roda de vida, morte e renascimento. Essa roda que morreu, então nasce de novo, vive, morre, nasce de novo. Uhum. E uma maneira fácil da gente interromper a roda do renascimento é se iluminando, acessando um estado de supraconsciência. Para que eu e você possamos alcançar um estado de iluminação de consciência, então nós precisamos seguir o Dharma. O Dharma ele vai ser explicado de diversas formas em cada religião, sabe? Mas um entendimento mais geral assim do Dharma, o Dharma ele é mais ou menos o nosso propósito, a nossa verdade interior, Que né? legal. Então o Tantra, ele não deixa de ser um caminho do Dharma, um caminho de Entendi. encontro com a tua verdade, caminho de encontro com o teu propósito. E muitas pessoas adoecem por estar distante do Dharma. Olha Aí vem a só. depressão, a vida perde sentido, as proibições, as crenças limitantes, não posso, não devo, não mereço, porque não vivo a minha verdade interior. E para que nós Uhum. possamos acessar a nossa verdade interior, nós precisamos nos conectar com essa consciência profunda, que aí nas religiões orientais é muito forte esse lado, né? De conectar com a sua consciência profunda. E se conectando com a sua consciência profunda, você acessa então uma consciência universal. É Deus dentro de você. Se você acessa Deus dentro de você, e Deus está em todo lugar, Verdade. você chega a um estado de supraconsciência. Você sai da visão dual, você se Uhum. livra do sofrimento do ego. Entendi. Então o Tantra original é esse caminho, né? Sei. E quais são, os objetivos desse ensinamento? Tá. Então, originalmente, o Tantra ele vem
como essa filosofia, com essa aplicabilidade de buscar uma iluminação espiritual, de livrar-se do sofrimento do ego, de acessar o estado de supraconsciência, de acessar a sabedoria interna. Então, todos nós temos essa consciência. E todas as respostas que você busca na terapia, na filosofia, na fé, na sabedoria mundana, Sim. todas essas respostas, elas já estão dentro de você. O que acontece é que, às vezes, pelo movimento do ego, pelo turbilhão da mente, pela desconexão do meu Dharma, eu não acesso as minhas respostas. Eu não sei o que fazer, qual carreira seguir, se eu separo, se eu não separo, se eu caso, se eu fico, se eu saio. Porque me Entendi. sinto impotente perante a vida. Então o Tantra ele vai trazer uma profunda conexão com essa consciência interna. E conectando com essa consciência interna, então vem o entendimento e acesso à consciência universal, né? A supraconsciência, onde nós nos libertamos do sofrimento e vivemos uma vida feliz, alegre, vibrante, colorida. Não é à toa que mesmo em todos os rituais tântricos, mesmo os mais antigos, milenares, até o Neo-Tantra, que a gente vai falar daqui a pouco, em todos os rituais é muita dança, é muita música, é muita alegria, porque o Tantra é um caminho para te levar a isso. E isso é a sua verdade. Mas a Entendi. sociedade patriarcal, repressora, não sensorial, te ensinou que você tem que se comportar de um jeito, que você tem que ser de uma forma, que você deve agir de outra, que você não deve, que você não pode, que a mulher, o lugar dela é aqui, que a mulher, o lugar dela não é ali, que o homem... E aí a gente vai se separando do Dharma e, em essência, nós vamos nos separando de nós mesmos, da nossa consciência profunda. Então, o Tantra é esse caminho. Bom, você falou que o tantra é muito mais do que a sexualidade, né. Uhum. E nos dias de hoje, a gente confunde um pouco isso aí, em relação qual que é a diferença dessa sexualidade para os dias de hoje? Tá. O Tantra, hoje, ele assumiu o nome para várias coisas, para muitas pessoas, né? Uhum. Então, a partir do Tantra original e milenar, que a gente percebe aí que ele pode ser anterior aos textos mais antigos da humanidade, que são os Vedas, né? Pode ter aí uma média de 7.000 anos. A partir do Tantra original, no final do século XX para o século XXI, iniciou o movimento de trazer o Tantra para o Ocidente. Nessa época, mestres como Osho, como Lama Yeshe e alguns outros, trouxeram o Tantra para o Ocidente, mas chegou aqui, por exemplo, o ocidental ele é um povo mais agitado, né? Ele não medita passivamente, a não ser que ele tenha muita prática. A ansiedade e o patriarcado aqui muito forte, lá Sim. era uma sociedade mais matriarcal. Então Uhum. o Tantra ele passou por algumas adaptações. Então, surgiu a partir da contracultura e do movimento hippie ali dos anos 60, 70, era um terreno muito fértil para o poder de transformação do Tantra. E aí encontra-se, então, o poder de transformação do Tantra com o movimento que vem do Tantra original, encontra esse terreno com uma busca maior por cura interior, por saúde integral, né? Só que algumas coisas era mais difícil para se praticar aqui. Então, por exemplo, o Osho trouxe as meditações ativas Certo. e algumas influências do matriarcado. Então, o Tantra passou a ser o Neo-Tantra. Tudo que a gente ouve, a maioria do que a gente ouve hoje, em qualquer curso, em qualquer workshop, palestra ou vídeo que fala sobre Tantra, na verdade já é o Neo-Tantra, não é o Tantra original, mas é o Neo-Tantra. Certo. E no Neo-Tantra, sim, aí ele vai ter um enfoque maior na sexualidade sagrada, na libertação da mulher do patriarcado, e surgiu então com o movimento hippie a partir da década de 70 e 80, a nova era trouxe uma possibilidade da pessoa olhar mais para si, de buscar mais cura holística, de se entender, de autoconhecimento.
se libertar de alguns tabus aí, principalmente as mulheres que vivem numa sociedade patriarcal, repressora, né? Uhum. E aí do Neotantra que saiu a terapia tântrica. Então veja, hoje nós temos o Tantra original, o Neotantra, a terapia tântrica e a massagem tântrica. E isso que esse pequeno universo que a maioria das pessoas tem acesso, e para todo o resto que elas acham que é, em volta da sexualidade, elas atribuem ao Tantra. Entendi. Na verdade, o Tantra ele é um universo muito, muito mais profundo que nós podemos aplicar em todas as esferas da nossa vida. Só que, diferente da religião ou diferente da ideia social ocidental de reprimir a sexualidade, o Tantra ele naturaliza. Ele é um caminho espiritual que passa pela sexualidade, passa pelo corpo, mas ele não é só isso. O objetivo é muito maior, mas ele não reprime nada.